A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento: Bistec Supermercados, muito mais que economia. Abril Inesquecível Freta, toda loja em 10 vezes sem juros. Sua casa repleta de novidades. Ávila Cia da Saúde, Unesc 50 anos. Faça pós-graduação na Unesc e continue ampliando seus conhecimentos. E Saint Beer, converta-se a boa cerveja. Se os tímpanos estão lubrificados e a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça que tá começando aqui na Rádio Som Maior. Comigo, Mano Dal Ponte. Ela... E agora, minha guerreira? Ariana. O que tem a ver, Ariana? Ariana. Ariana é guerreira? Hã? Ariana é guerreira? Não, tem a ver Ariana com... Ariano de raça. De raça. Você pra mim... superior a você. Não? Entendi. Você sempre foi. Assim é. Sim. É mais ou menos. Búrigo, né? Búrigo é raça nobre. Nobre. É raça nobre. Marca. Búrigo já é marca. Tá começando... Programa do Avesso no ar, mais uma segunda-feira. Segunda-feira maravilhosa? Maravilhosa. Você sobreviveu ao Titãs? Ai, tava bom, né? Ai, como tava bom o show do Titãs, gente. Pela primeira vez eu fui lá na frente num show. Viu como foi legal, mano? Legal. Foi legal. A gente tava lá no fundo, eu falei, mano, bora, me dá a mão, vamos lá. Só que daí tinha muita gente, né? Tinha as pessoas, encostando né? em ti. Tinha pessoas no show, né? Eu acho ruim, assim. 2.000? Tinha quantas pessoas sei lá? Tinha muitas. 1 bilhão de pessoas. Muito legal. Parabéns pra Rádio Som Maior. Parabéns pra todos. Maravilhoso. Baita show. Vem outro aí, né? Eu não sei qual é. A gente anuncia. Eu não faço a mínima ideia. Outro Big Show. Você vai querer ir, eu tenho certeza. Nossa, absolutíssima todos certeza. Todos vão querer ir nesse show. Bem feito. Para de falar, deu. O programa do Avesso no ar hoje é segunda-feira e na nossa mesa hoje, eles que são da casa, né? São, né? Um continua sendo. O outro nos largou, assim, foi pra Torres, quis pegar uma praia. Foi pra Torres? Cadê o que em Torres? Praia, sol... Surf não temos aptidão praia física. E sol. Tem duas coisas também que não adiantava. Combina, mano. Não, praia e sol também não dá pra largar Criciúma pela praia e pelo sol. Vai apresentar. Tu entende de Segunda Guerra Mundial? Eu gosto muito. Tu estuda? Eu estudei bastante. Por isso que eles não pegam sol, porque eles ficam estudando. Olha o tamanho dos livros que eles trouxeram hoje. Mas eles não leem, não. É só média. Eu adoro só média? Os livrão. O Léo me mostrou umas gravuras, ok. Já aprendi alguma coisa. Só pra ver as fotos. Falaremos hoje sobre um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, mas calma, aqui no sul de Santa Catarina, né? Não é geral. Eles estudarem, eles pesquisaram a nossa região aqui. De um lado, Leonardo Caprara, que já foi o produtor do programa do Avesso. 8 meses, Léo? Retornando agora. Retornando, Léo, saudades? Saudades. Do Mano? Comecei a estudar algo interessante pra retornar ao programa do Avesso. Pra retornar o programa do Avesso. O Léo, que é acadêmico de jornalismo. Não precisa ficar sendo falso. E veio com ele o seu colega que continua com a gente, né? Eric. Tudo bem, Benck. Estamos aí no 48, né? Todo dia matérias aqui do Avesso. Todo dia o Eric faz a matéria do Avesso, Todos os dias. Pois como é que eu vou fazer hoje? Matéria obrigado. Eric, tu és obrigado a ficar ouvindo a gente, né? Todos os dias ouço o Avesso. Fonezinho na frente do computador? Você gosta de ouvir o Avesso, Eric? Agora boa pergunta. Tem dias que tem entrevistas interessantes, outros dias não tanto, mas todo dia tem que ouvir, né? Eric, nem o programa do Jô agrada todo mundo todo dia. Eric, pra nós cada é dia é um dia. Meu pai fala assim, de vez em quando eu desligo, ele fala. Mas tem uns assuntos que me interessam. Acho que é todo mundo assim, né? Os ouvintes. É normal, né, isso? Normal, né, da mídia, tem dias bons, dias Eu quero ruins. saber, que fase vocês estão de jornalismo, vai? 7ª fase. Tá quase, hein? Olha, terminando aí. Estão quase, hein? Fim do ano. Quase oficialmente sendo uns fudidos, né? Formados em jornalismo. É isso que vocês querem, né? Tentamos, né? Deixa eu mandar um beijo. Ai, Na não, verdade, vai, não. começou, Vamos, olha só, mano. A gente tem que mandar tempo. dois super beijos, Tá, tá? vai. Um pra Francisca, da Autoé. Pra Franzinha? A Fran, que foi nossa produtora aqui. Também. Tá? Eu soube que se formou no sábado com nota altíssima, número 1 da turma. Beijo pra Fran. Tá. E segundo, pra nossa nova produtora, né? Ela chegou. Luana, né? Luana, chegou. que formou também no sábado. É formada já? Formada agora, sábado. Vem cá, Luana, vem dar um oi pra Luana, nós. vem cá que a gente vai te apresentar pro povo. Vem cá, você é oficialmente aqui, então você tem que dar um oi pra galera, vai. Nossa, ela tá vermelha, roxa. Mas é normal de quem recém se forma. Senta aqui, Luana. Lu, vem cá. Você é jornalista já? Como é que é? Já é jornalista? Há um dia jornalista, rádio, né? Lu. Porque se as pessoas vejam esse vermelho... Então, há um dia, né? Você é jornalista. Agora começou, agora oficial. a coisa ficou feia. Podemos judiar já, né? Porque o jornalista já pode ser judiado.
Não. Não é assim. Não, porque o Léo e o Eric, eles ainda estão estudando. É. A gente vai assim, tipo, não, vamos ajudar eles. Né? Eles Agora já têm tu um já ano ainda, formou. Um ano de leve ainda. 1 ano de leve. Tá, pode judiar então. Então tá certo. Jamais ó, judiarei de você. Isso Tá eu aí. deixo pro mano. Tá, você é descendente de alemã? Não, italiano. Italiano também não presta. Dos dois não presta, entendeu? Alemão e italiano, nenhum dos dois aqui, porque o papo hoje é a Segunda Guerra Mundial, então nenhum dos dois serve aqui. Então tá bom. Hamburgo, Dal Ponte, também nenhum, nada presta. A gente não aqui. entra, tá bom. Não tá entra bom. porque a gente é apresentadão. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada, Bem-vinda. gente. Bem-vinda. A Lu, vocês vão falar muito nela ainda, ela vai produzir muitos programas do Vai avesso. ficar, né, Lu, com a gente? Vou, Promete, né? Prometo Tá, que né? eu vou Por segurar. favor, vou gente. segurar. Segura. Então tá certo, seja bem-vinda, vai. Obrigada, gente. Tá, por que vocês decidiram fazer um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial? Porque é um assunto que é abordado, as pessoas abordam numa esfera muito ampla do nazismo, fascismo, Itália, e no Brasil os estudos são muito restritos. Por exemplo, na escola você não aprende sobre tudo o que aconteceu na Segunda Guerra no Brasil, desde os soldados que foram para a Itália, desde os impactos que teve aqui na região, em quase todas as regiões do Brasil, principalmente as colônias ítalo-germânicas. Então é um assunto que precisa ser estudado e que nós somos praticamente a última geração que vai conseguir pegar fontes primárias, né? Porque essas pessoas já estão nos seus 85, 90, 95 anos, então tá urgente esse estudo de muitas coisas que ainda não foram estudadas, tá muito na oralidade, que tá precisando ser documentado em vídeo, texto, enfim. E precisa como é que ser vocês estudado. encontraram essas pessoas pra fazer essas pesquisas, gente? É bom lembrar que aqui no Brasil não teve bombardeios, né? Apenas uma guerra mais psicológica. As famílias sofriam muito nesse período e tal, por ser descendente de alemães e italianos principalmente, alguns japoneses também. Você vai pegando fragmentos de relatos, né? Por exemplo, famílias que lembram que sofreram, que teve algum parente que foi preso, que teve algum parente que foi pra guerra, foi pra Itália, que foram milhares de brasileiros que foram lutar contra o eixo na Itália. Então você vai fazer um trabalho de quebra-cabeças, né? É um trabalho que você nunca finaliza, porque sempre que você publica algo, vem alguém falar que tem algum relato, que lembra de algo. Então você vai sempre tentando atualizar e montar esse quebra-cabeça. Só que o quebra-cabeça de vocês foi montado a partir das experiências do sul de Santa Catarina. Exatamente. Quer dizer, não é Brasil na história do Brasil, é a nossa região aqui. Qual a coisa mais curiosa que vocês encontraram de informação no documentário aqui do sul? São muitos fatores, né? Por exemplo, teve um campo de concentração na região de Araranguá, mais especificamente em Timbé do Sul, onde ficavam reclusos italianos e alemães. As pessoas não sabem que teve isso, as pessoas foram presas, algumas em esfera estadual, tanto aqui como nas outras regiões, sofreram torturas, foram presas. Mas tipo os campos lá de fora que a gente via, Léo, não chegava nesse nível? Não é era um campo tão daquele conceito nazista de extermínio. Eram pessoas tidas como perigosas, o governo considerava essas pessoas que poderiam passar informações pro eixo. O Brasil tinha muito medo de uma invasão, porque aqui tinha uma colônia muito grande, né, tanto de alemães quanto italianos. Então eles tinham esse medo de que tivesse alguma invasão ou começasse um governo independente aqui dentro, enfim. Tinha esse medo do governo do Getúlio e do Nereu Ramos aqui em Santa Catarina. Eles também eram levados para longe da costa do mar, né, para evitar ataques por submarinos e coisas desse tipo, feitas pelo eixo. Vocês falaram que em Araranguá tem um monumento de um senhor que foi quem? O Iraci Luquina. Ele foi um soldado que foi pra guerra e morreu numa batalha. Garanto que muita gente de Araranguá não sabe disso, né? Não, É nome de rua também lá. É, o nome de uma pequena rua, mas assim, não é algo que é tão valorizado quanto deveria. Porque mesmo que o Brasil passasse por um contexto que era praticamente uma ditadura com Getúlio Vargas, tudo bem, entrou nessa guerra mais por interesse econômico do que propriamente para ajudar. Porque o Brasil fazia negócio até 42 com a Alemanha. Era o Brasil foi praticamente obrigado a Era um entrar parceiro, na guerra, né? E depois o Brasil... Porque o Brasil entende o quê? Que fazer negócio com os Estados Unidos era melhor do que a Alemanha, mais ou menos isso? É que os Estados Unidos tinham muito interesse no Brasil. Por causa da posição geográfica do Brasil. Principalmente a costa do Nordeste, que dava um acesso muito interessante, de repente, para aviões. Então eles tinham esse interesse. Chegou a ser construído aeroportos no Nordeste para ajudar durante a guerra. A Alemanha era um dos grandes compradores do Brasil durante esse período, até 1942. Cerca de 19% das exportações iam para lá. Caraca, velho. E aqui para a região é importante salientar que o desenvolvimento econômico começa basicamente na Segunda Guerra, tanto do carvão, por exemplo, porque o Brasil importava muito. E a partir desse momento, com a guerra, os navios o transporte era basicamente por navio de matéria-prima. Eles começaram a ser atacados pelos submarinos, então a indústria brasileira teve que se desenvolver muito rápido. Tá, mas tinha ataque submarino mesmo aqui? Tinha ataques. Na costa brasileira tinha ataques, foram mais de 1.000 pessoas que morreram. Porque não tinha uma ponte aérea, né, nos anos 40. As pessoas o transporte delas não era por avião, as estradas eram horríveis, enfim. Você precisava ir pela costa, o transporte que eles chamavam de cabotagem.
Então, a partir do momento que o Brasil rompeu relações, não declarou guerra, mas começou a romper as relações com a Alemanha, eles começaram a atacar esses navios. Muitas pessoas que não tinham nada a ver com a guerra acabaram morrendo nesses ataques. Os civis começaram a morrer. Foi isso que levou ao Brasil a declarar guerra. Né? Isso década de 40? Década de 40. Segunda Guerra é década de 40. De 39 a 45. Né? 39 E quem que vocês entrevistaram para esse documentário? Bom, a gente conseguiu encontrar fontes primárias, a irmã Helena Arnes de Forquilinha, irmã da Zilda Arnes. Do Evaristo Arnes também. Ela acrescentou muito porque o pai dela foi preso e o tio dela também foi preso. Tanto o Gabriel Arnes ele não chegou a ser preso, ele fugiu durante todo o período de guerra. E o tio dela, o Jacob Arnes, que é nome de escola, rua, enfim, tem nome por tudo. Só tem Arnes Forquilinha, né? Tudo é Arnes. Famoso, né? É quase um búrigo, né? Olha o Eric que Tá engraçadinho, boa. gostei. Tá. Boa, foi boa. Eu gostei da rachada aí, na lata. Tá, mas daí vai. E vocês entrevistaram essa galera e conseguiram informações relevantes mesmo? Não, informações relevantes, porque tem muitos, não estudos, mas muitas informações que são falsas desse período, que são basicamente chutes. Por exemplo, uma informação é que os americanos que teriam afundado esses navios brasileiros para forçar o Brasil a entrar na guerra. Já ouvi isso aí também. Um falso ataque. Isso aí é uma mentira completa. Porque os americanos eles já estavam negociando com Getúlio para conseguir esse apoio por causa da posição geográfica. Os americanos não tinham essa paixão pelo Brasil nem nada. Eles queriam... Era uma posição estratégica para eles, então o Brasil era um ponto muito importante. O que eles ofereceram, por exemplo, a instalação da Siderúrgica Nacional foi por incentivo dos americanos durante a Segunda Guerra. Por causa desse acordo para o Brasil entrar na guerra. Essa negociação demorou bastante, né? Demorou muitos anos para eles conseguirem... Quanto tempo vocês demoraram, falando em demorar, para fazer o documentário? Ele tem 10 minutos. Aquele link que você mandou, ele é inteiro? 10 minutos. Aquele ali é o O documentário. problema é cortar, né? Porque a gente tem muita coisa. Mas o máximo, o limite é 10 minutos? O limite é 10 minutos. Não pode Porque ultrapassar? pra ser o quê? Não pode Documentário ultrapassar. por causa da escola ou Não, de cinema? Não, por causa da instituição, da da SATIC. faculdade, mas no fim a gente concluiu que, como é um documentário que pelo limite de orçamento a gente consegue colocar apenas entrevistas, fotos, não tem uma produção uma produção por cima com atores, enfim, ficaria um pouco cansativo se você fizesse um documentário longo Muito com muitos extenso. assuntos, né? Então a gente fragmentou, a gente lançou esse documentário sobre esses impactos, a gente tem material para lançar pelo menos mais 2 documentários de 10 De minutos. 10 minutos? É. E quanto tempo vocês demoraram para pesquisar tudo? Olha, levou mais de um semestre para pesquisar tudo e... Só vocês dois? E sob a orientação do Elton Luiz Gonçalves, que foi o nosso orientador lá na SATIC durante o projeto, que ajudou muito também. Vocês tiraram quanto? 10? Tiramos 10. Tem ideia, né, cara? O documentário Mas é é lindo. um projeto de qual disciplina? É um dos projetos finais. Já é um dos finais? Tipo uma antes monografia? do TCC. Entendi. É o projeto de tele. Você tem projeto de televisão, você tá. tem projeto de jornal, tem projeto de Sim, rádio, sim, televisão. E então a gente se dedicou bastante porque é um projeto que foge um pouco daquela linha acadêmica que acaba ficando muito restrito à academia, né? A gente tentou fazer um material que ajudasse a população a entender mais sobre esse período. Porque no Brasil, a Segunda Guerra, infelizmente, ela não é tão estudada porque não é um assunto tão... Por exemplo, Segunda Guerra no Brasil, você não vai ver muitas questões em vestibulares, em Enem, então as pessoas acabam não estudando. O ensino médio basicamente prepara para esses vestibulares. Então esse conteúdo acaba ficando um pouco de lado e a gente quis resgatar isso para estar ajudando nessa história local, né? Tá, eu quero saber a história que Hitler fugiu pra Argentina. Eu quero saber se é verdade. E foi num... Não, porque o Discovery tá falando isso aí faz um ano. Hitler fugiu para a Argentina. Tem histórias que fugiu pro Brasil também. Mas foi ele que foi numa balada em... Que? Hitler? Não, quem que foi numa balada em Porto Alegre ali que a gente entrevistou esses dias? Hitler foi numa balada. Eu suspeito que não seja o Hitler. Tem histórias Não. que ele tá vivo até hoje, né? Pois é, né? Gente, que... Não. São Vou muitas lembrar. teorias. Tá, e daí as teorias mais conspiratórias que vocês se debruçaram na pesquisa. Período de guerra tem bastante teoria, né? Esse período aí tinha muita denúncia, tipo, vizinho denunciava vizinho apenas por vingança de alguma questão, delegados também, prefeitos. Até nas famílias, né? Balaiada, Sabe como balaiada mesmo. As famílias têm problemas desde os anos 40, né? Eles aproveitavam. Faz 5 mil anos que as famílias têm problema. Então eles aproveitavam para denunciar, ó, meu primo só fala alemão. Meu primo é alemão? Meu primo só fala alemão, ele tem um rádio em casa transmitindo. Só de ter um rádio já podia ser preso nessa época. Tá, ter um rádio, Ter tipo... um rádio em casa já podia ser preso. Porque eles tinham medo de ser divulgadas notícias vindas da Europa, né? Tu não podia ter rádio mesmo? Era podia ter proibido? Eles tinham muito medo da transmissão. Até o Jacob Arnes, ele foi acusado de também participar de uma transmissão de rádio das informações daqui para a Alemanha. Porque o rádio era o principal meio de comunicação durante a guerra, né? E os próprios submarinos tinham equipamentos de rádio. Daí transmitia pro submarino, o submarino transmitia, uma coisa E assim. até o rádio tem longo alcance, né? Você consegue alcançar uma distância longa. Só que os submarinos, na época, é importante ressaltar, que eles não ficavam... Eles
eles conseguiam ir para baixo d'água, mas eles ficavam pouco tempo. Eles não conseguiam ficar muito tempo, não, então. Na verdade, eles navegavam a maioria do tempo, por isso que muitas pessoas no litoral viam esses submarinos passando, principalmente para Argentina, para aquele litoral que tinha mais o apoio do eixo. É normal, né? Tudo que é ruim vai pra Argentina. Isso aí era normal. O Arthur tá perguntando, como pode o Hitler estar vivo se ele nasceu em 1889? Teria 128 anos. É, mas vaso ruim, né? Highlander, né? Highlander. Não quebra. A teoria da Segunda Guerra tem muito. Se você olhar os documentários, tem que os alienígenas e os nazistas... Aí, eu adoro. Essa, pra mim, eu quero saber a participação das mulheres na Segunda Guerra. Eram mais como enfermeiras, né? Eram mais como enfermeiras, né? O Brasil... A gente entrevistou aqui o casal, eles falaram isso. O Brasil mandou algumas pra guerra, algumas enfermeiras. E nessa época era fácil de ser enfermeira, porque tinham poucas que queriam. Não podia ser casado, não podiam ter filhos. Então, tinha uma série de especificações. Mas são, assim, verdadeiras heroínas, porque elas não estavam na carreira militar e quando chegaram lá na Itália, elas tiveram muita dificuldade, porque até para se alimentar, porque os soldados excluíam elas, né? Esse é um tema que o Eduardo e a Ana Reis, eles estudam muito, eles são... Falaram aqui. Eles vieram aqui no Do Avesso, beijo pro casal. São parceiros nossos que estão ajudando agora na pesquisa, que a nossa ideia é fazer um documentário só sobre o Iracy Luchino, o soldado de Araranguá que morreu na Itália. Então é essa construção que a gente vai fazendo com pessoas que lembram, pessoas que... Eu tava falando pro Léo, Pete, ali onde a minha casa, o meu nono contava que era uma trincheira na Segunda Guerra Mundial. Sara? Sim, eles cavavam trincheira em todas as regiões, porque eles tinham medo de ataques, né? Sim. Eles tinham medo, como a gente era uma região litorânea aqui, eles tinham medo que aqui pudesse ser atacado. Em Criciúma tinha blackouts, eles cortavam energia para do litoral não ser possível localizar a cidade. Então ficava no escuro a cidade. Cidades mais do litoral, eles colocavam cortinas pretas nas escolas, enfim, nas casas. Pra ninguém ver, né? Pra ninguém ver, pra ficar escondido. Né? Não, é muita loucura, né? Loucura esse programa. Vai quem tá aqui hoje, Bom Pete. demais, o Eric Bank e o Leonardo Caprara, nossos meninos aqui do 48, da Rádio São Maior. Falando sobre o quê, então? Sobre a Segunda Guerra no sul de Santa Catarina. Tá bom, depois a gente revela a identidade do Hitler aqui, vai. Aqui é o Felipe Schmidt. Aqui é a Daiane Juliane de Souza. Aqui é o José Roberto. Eu sou o José Fabrício Melo. Somos todos supermercadistas e o programa do Avesso é sempre a melhor oferta. Tal. Som Maior. 13h20. Para um mundo de desafios, uma grande universidade. Faça pós-graduação na Unesc e continue ampliando seus conhecimentos. Escolha um dos programas de pós-graduação da principal universidade do sul catarinense. São mais de 40 opções nas áreas de gestão, direito, educação, saúde, engenharias e tecnologias. Venha para a Unesc, a nossa universidade. Para informações sobre matrículas e descontos, acesse unesc.net. No Bistec Supermercados tem Super Segunda da Higiene e Limpeza. Centenas de produtos com ofertas imbatíveis. Lava-roupa Zomo 3,8 kg com cartão Clube R$19,97. Papel higiênico Neve com 16 unidades com cartão Clube R$14,97. Fralda Pampers Comfort Sec Forte Bag na compra de 2 pague R$54,90 cada. Desodorante Rexona Aerosol na compra de 2 pague R$9,97 cada. Super Segunda é só no Bistec Supermercados. Comece a aproveitar já todos os benefícios do seu relacionamento com a Unimed. O plano mais completo, a maior estrutura, hospital, laboratórios e centro de imagem. Tudo para você viver com mais tranquilidade e segurança. É carência zero que você ganha para consultas e exames laboratoriais. Mais 50% de desconto na primeira parcela. Unimed Criciúma. Queremos fazer planos com você. Na Ávila Cia da Saúde Produtos Naturais, você encontra tudo para uma vida mais saudável. A mais completa linha de produtos naturais, suplementos esportivos e alimentares, produtos especiais para celíacos e intolerantes, grãos a granel e chás, além dos consagrados óleo de coco e chá verde, tudo para emagrecimento, diets e lights. Ávila Cia da Saúde, em Criciúma, nas ruas Lauro Miller e Coronel Pedro Benedetti. Fone 3045-4515 e 3433-2135. A gente sempre quer o melhor para o nosso lar. E o melhor está no Abril Inesquecível Freta. Tudo para deixar a nossa casa repleta de novidades. E com a facilidade de toda a loja estar em 10 vezes sem juros.
está imperdível. Mais conforto, mais variedade, mais Freta. Do dia 5 ao dia 20, venha para o Abril Inesquecível. Freta, desde 1958, compartilhando os melhores momentos da sua vida. Som Maior. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Freta, Ávila, CIA da Saúde, Unesc e Saint Beer. Voltamos, minha nazistinha. Nazistinha, voltamos no programa do Avesso. Não, tu é fascista, né? Tu é italiana? Eu sou fascista. Vai. O seguinte, hoje a gente recebe o Eric Bank e o Leonardo Caprara, eles que são acadêmicos de jornalismo. Tem gente aqui, ó, manda um alô pra mim, peça fundamental na co-produção desse documentário. Já estão pedindo abraço. Marcelo e Manu, jornalistas, ajudaram mesmo? Muito. Real oficial? O Marcelo ajudou bastante. Merecem um alô? Nosso contato em Forquilinha ajudou. Forquilinha era antro, né? Era uma colônia muito forte. Uma colônia ainda forte, é, né? Tá, olha aqui, ó, tem fragmentos do documentário pra gente soltar com o João Baroni, o baterista do Paralamas? Tem aí, tá na ponta? Solta um pedacinho pra galera ouvir, vai. This country is at war with Germany. O presidente Vargas, o Getúlio Vargas, na época era um ditador. Ele, desde os anos 30, quando ele assumiu o poder, ele veio, né, com uma ascensão, né, de poder. Mas é preciso lembrar que até 1942 o Brasil ainda era parceiro comercial da Alemanha, né? A Alemanha era o melhor parceiro comercial do Brasil nesse momento. No momento em que o Vargas se convenceu de que uma associação com os americanos ia ser muito mais vantajosa para o Brasil do que uma associação com os alemães, como estava acontecendo no final dos anos 30. A Alemanha precisava de parceiros comerciais. O Brasil se tornou um grande parceiro comercial da Alemanha, fornecendo matéria-prima e tudo mais. Seu João Baroni. Pois é, da onde a escolha do João Baroni? Qual foi? O que ele tem a ver? O João Baroni é o baterista do Paralamas Sucesso. Isso. Os dois que apareceram, o João Baroni e a Marlene de Favre. O João Baroni foi uma escolha para dar um aspecto mais geral sobre a guerra, né? Ele não estudou aqui a nossa região, mas ele tem um livro publicado, 1942, O Brasil e a Sua Guerra Quase Desconhecida, que ele mostra como é que era o contexto do Brasil nos anos 40, como foi a saída dos pracinhas para a Itália. Então a gente quis usar ele para contextualizar, porque as pessoas não entendem a dificuldade que era viver nos anos 40, né? A distância... Ele é filho de pracinha? Filho de pracinha e estudou, tem Jeep, já foi Jeep militar da guerra, já foi pra Itália, gravou documentários lá, percorreu o caminho dos brasileiros na Itália. Então é uma pessoa que tem muita experiência pra contextualizar bem em que momento que o Brasil passava nos anos 40. E ele foi legal, Léo? Super gente boa. Topou falar com vocês tranquilamente? Sim. Foi muito legal a conversa, ele deu várias dicas pra... Você foi lá entrevistar ele, Léo? Como é que foi? A gente marcou eles fizeram um show na cidade, os Paralamas, a gente... Você aproveitou e pegou eles aqui no pulo? Também a pesquisa você conta com um pouco de sorte algumas vezes, né? Então aconteceu que na época de gravações teve show dos Paralamas, então né? A gente aproveitou para fazer essa gravação. Acho que eu lembro quando você gravou com ele. Você divulgou alguma coisa, eu lembro dessa história aí. Aproveitei para fazer aquele automarketing. Não tem o que fazer, né? Então, olha só, foi mais legal entrevistar ele ou a Anitta, Léo? Olha, lembra que o Léo foi entrevistar pra gente? Né? A Anitta mandou um beijo pra mim. O Léo foi entrevistar pra gente, a Anitta, safadinho. Mandou, verdade, mandou beijo pra ti. Manda um beijo pro mano. Agora só falta um disco conceitual da Anitta sobre a Segunda Guerra. Acho que tá breve, né? Você acha que vai rolar? Acho que vai rolar. Ela vai lançar um livro, né? Vai lançar um livro. Estão zoneando a Anitta. Estão zoneando uma das mulheres mais inteligentes do Brasil. Vocês vão zoneando. E aproveitando, porque a Marlene de Favre que também falou, ela é uma pesquisadora que tem um livro muito completo, Memórias de uma Outra Guerra, Cotidiano e Medo durante a Segunda Guerra em Santa Catarina. Ela é aqui da região sul e fez uma pesquisa muito completa com depoimentos. Porque ela foi uma pesquisadora que chegou antes da gente nessa... Porque a gente chegou com um pouquinho atrasado, né? Porque essas fontes primárias, muitas já não lembram mais. Ou, não lembra mais, né? Já faleceram, então é difícil você encontrar essas pessoas que lembram desse período. E tem gente que acha que não fala também, né, Léo? Tem gente que... Sim.
que viveu momentos de terror, acabou E não felizes que ainda tem, né, os seus avós pra poder contar essas histórias, né? Porque o teu avô tinha também, o meu avô tinha, mas não estão mais aqui pra contar, né? Tem uma história pra contar. Ô, Léo, a história que toda cidade tem um submarino afundado, como é que é? Aqui pelo litoral tem sempre esse... Todo mundo que você fala, aqui foi afundado um submarino. Tem tesouro, essas coisas, tesouro nazista. Tesouro. Na verdade, só teve um submarino afundado na costa brasileira, que foi lá pra cima de Florianópolis, que foi o próprio Wilfredo Schirmer, eu nunca acerto o nome dele, é Schirmer. Ele encontrou esse submarino e fez o documentário. Mas assim, por exemplo, eu sou de Torres, estava pesquisando sobre a Segunda Guerra lá, e no mapa na cidade, lá no Centro de Cultura, tem uma posição de um submarino nazista. Mas na verdade isso aí são discursos que acabam ficando de boatos, porque os ataques ocorriam. A Força Aérea Brasileira... Atacava mesmo? Atacava porque esses submarinos eles não tinham muita autonomia para ficar debaixo da água, então eles eram atacados, né? E eram submarinos frágeis na época. Uma rajada de metralhadora já comprometia totalmente o funcionamento. Não era um negócio... Tá, então você tá dizendo que Torres é mentirosa, que não tem submarino, você tá acabando com a parada de Torres lá, que era o movimento turístico. Você tá acabando, é isso que não problema. Ainda não. Tô procurando esse submarino, se eu encontrar, eu volto aqui. Não tem, mano. Talvez, não dá pra gente afirmar que não tem esses submarinos, mas não tem registro na Alemanha, não tem registro no Brasil, só tem esses registros regionais, né? Cada cidade diz que o submarino foi afundado ali, mas esse cotidiano de medo existiu realmente durante a Segunda Guerra em todo o litoral e também além do litoral, em toda Santa Catarina. Tá, meninos, vocês como futuros jornalistas, a internet fala muita mentira sobre esse assunto? Vocês encontraram muita coisa que diz, olha que legal, Érico. Isso na Wikipédia. E daí vocês olharam e falaram, gente, mas isso aqui não procede. Fala bastante mentira, acho que a maioria, né? A maioria das coisas é mentira. E também informações que não batem, às vezes. Num lugar fala uma coisa, em outro site ou em outro livro fala de outro jeito, e aí fica... Mas você falou de, por exemplo, registros alemães. Vocês encontraram registros alemães das coisas que aconteceram aqui? Não, esses submarinos, é que a Alemanha era muito organizada durante a Segunda Guerra. Então os pesquisadores que a gente referenciou que encontraram esses submarinos, eles batem os registros com os submarinos que circulavam aqui. Porque a Alemanha era muito organizada na guerra, os nomes dos submarinos então era bem controlado isso. Então você começa a buscar fragmentos para ver se bate alguma informação de algum submarino afundado além dos que já foram encontrados e acaba não encontrando. Tá, a história do óleo, que história é essa aí? Como é que você falou? Do suco o quê? O suco nacionalizador. Tinha isso aí? O que era? O pessoal era levado para os campos de concentração, principalmente aqui também na região, tinha em Araranguá, né, Timbé do Sul. E daí tinham que tomar um óleo para se naturalizar brasileiro. Tinha que tomar um óleo. E o que tinha nesse óleo? Era como se fosse um ritual, era uma tortura, basicamente. Era uma tortura. Era uma tortura. Era óleo diesel, óleo queimado, eles faziam essas pessoas beberem isso como uma punição, era quase que como um ritual para tornar essas pessoas brasileiras, para livrar eles do mal do eixo, e aconteceu muito, tem muitos relatos, o livro da Marlene é riquíssimo com essas informações de pessoas muitas pessoas acabaram morrendo, né? Eles faziam beber esse óleo. Ela tomou, não? Não, ela não viveu na guerra, ela apenas tem relatos. Ah, tá certo, tá. Relatos de pessoas que viveram esse período. E muitas pessoas acabaram, pouco tempo depois dessa tortura, morrendo, né? Que era uma humilhação gigantesca, né? Eram pessoas que tinham família constituída, que eram líderes regionais e em poucos anos acabaram passando para inimigos. Porque eram simplesmente descendentes de alemães e italianos. Todos os descendentes viraram inimigos ou não? Não foi assim? Olha, é uma fração muito grande. Os que não viraram inimigos viveram com medo, porque... Por exemplo, Forquilinha. A maioria da população falava alemão, era comum. O ensino era bilíngue. Hoje, por exemplo, você não tem escolas bilíngues aqui na região por causa desse período de guerra. Se não tivesse essa interrupção, poderíamos ter história. O alemão continuaria na escola. Por exemplo, essas pessoas que viveram esse período, elas falam alemão fluentemente. Só que as orações eram em alemão. Então não podia mais rezar. As pessoas ficavam em casa com medo que tivesse alguém escutando na janela, falando alemão, que ia denunciar, a pessoa ia ser presa. Cara, que tensão que devia ser. Só uma denúncia já bastava, não tinha como provar, né, que a pessoa tinha falado. Mas não interessava, denunciou, os caras lá recolhiam. O pessoal já vinha. E quem que recolhia? Você falou que era a polícia? Era a polícia normal, também o DOPS já atuava nessa época, fazendo esse direcionamento para o Rio de Janeiro. Eles abriam um processo crime estadual e encaminhavam para ser julgado no Rio de Janeiro. Hoje tem o registro lá no Rio de Janeiro desses processos crime da época, de todas as pessoas que foram processadas. Aqui tudo aqui, lá no Rio de Janeiro está registrado isso, pessoas que foram processadas, a maioria acabou sendo absolvida, que eram denúncias assim muito banais, sabe? O fazendeiro vizinho denunciou, daí a pessoa começou a ser investigada, acabou sendo preso. Segunda Guerra Mundial, lembra que o nosso líder judeu aqui da região, ele veio aqui, ele contou uma história.
Ele contou uma história que a lenda que apontar o dedo para as estrelas e contar a estrela criava verruga na mão. E ele contou a história que os judeus falavam isso para os filhos porque os filhos tinham essa tradição de contar as estrelas. E só os judeus contavam estrela. Então eles falavam isso para as crianças para que ninguém visse as crianças contando estrelas e identificando que elas eram judaicas. Judias, né? Judias. Pode ver como é loucura, cara. Isso tudo. E ele contou isso, que a tradição vem daí. Eles inventaram a história para que as crianças não ficassem na rua contando estrelas. Na época, as pessoas jogavam... atiravam objetos em grupos que estavam na rua, com medo que esses grupos pudessem ser avistados por aviões. Ah, pra espalhar a galera? Pra espalhar a galera. Então, esses são relatos mais de Florianópolis. Então, as senhoras ficavam na janela e atiravam saquinhos com farinha, sal nas pessoas pra dispersar esses grupos. Se eu fosse eu, atacava outra coisa, né? Tá, me diga uma coisa. Quando que esse medo acabou? Vocês estudaram esse lance mais psicológico? Essas pessoas ficaram... Guerra, né? Mas acaba mesmo? Ou são pessoas que ficaram traumatizadas? É difícil, né? É difícil. Essas pessoas... Elas até misturam um pouco o período do regime militar, a partir de 64, com o período de guerra, que foi um período semelhante, só que durante a guerra foi especificamente contra essas comunidades. E era um medo que não era apenas do Estado. Você tinha medo do cidadão que era brasileiro, que era luso brasileiro, e que poderia te atacar, As pessoas eram chamadas de quinta coluna na rua. Pessoas atacavam pessoas. Pessoas xingavam, falavam que era quinta coluna, mandava sair da calçada, enfim, era um cotidiano de medo que eles viviam. Não sabia o que acontecia, né? Quem tava do teu lado, Qualquer coisa poderia dar prisão, né? Poderiam ser levados pro Vocês falaram com algum pracinho ou não? Como é que foi? Vocês conseguiram pracinhas ou não? Aqui na região, infelizmente, a gente não conseguiu nenhum pracinha. E a gente preferiu, nesse momento, falar sobre o medo aqui. O medo do cidadão do cidadão, além dos pracinhas. O estudo dos pracinhas, porque é preciso também diferenciar, né? O Brasil vivia um período de autoritarismo. O Getúlio Vargas era um governo desde 37, que ele deu o golpe dentro do golpe. Ele era muito autoritário. Então, algumas pessoas acabam associando isso... Era gaúcho, né? Explicado. Tem dois na mesa. Explicado. Torcedores do Inter. Acontece. Opa! A outra já tá falando de futebol agora. Eu nunca falaste de futebol na tua vida, filho. Tá gostando deles por quê? Provocações, cornetas, gremistas irritam o ambiente do Inter. Ainda mais nesse momento, né? Tá, mas daí vocês falaram com familiares de pracinhas? Como é que foi também, ou não? Os pracinhas a gente pesquisou apenas o Iraci Luquina. Só esse cara? Esse foi o cara porque ele morreu numa batalha muito importante na Itália. Na verdade, a Betaia é uma região que é um caminho para chegar em Monte Castelo. Que até o Eduardo e a Ana percorreram esse caminho, eles conhecem tudo por lá. E foi uma batalha que eles ficaram... 17 soldados saíram para fazer uma observação do campo e ficaram em fogo cruzado de metralhadoras alemãs. Então eles ficaram meses... Esses corpos ficaram lá depois dessa batalha porque o inverno era muito rigoroso. Então só foram achar eles lá no início de 1945, e a batalha foi no fim de 44. Caraca, velho. Essa batalha é mais valorizada na Itália do que aqui no Brasil, né? Tem monumentos lá sobre isso. Só conhece música, mas só o nome da música. A Marlene, ela é nova? A Marlene é uma historiadora que começou essa pesquisa nos anos 90... finalizou no início dos anos 2000 e ela conseguiu encontrar muitas fontes primárias, tanto aqui na região quanto no estado inteiro. E a pesquisa dela é uma das mais completas que a gente encontra. Tem também um livro interessante que o próprio DOPS, que era o Departamento de Ordem Social da época, eles publicaram um livro lá nos anos 40 sobre as apreensões e o trabalho deles reprimindo essas comunidades italo-germânicas, especificamente os nazistas, né? Porque tinham nazistas também. Não era apenas um medo criado. Só que mas tinha uma galera que com certeza compactuava com o Partido Nacional mas era Socialista, uma parcela. Não era? A Marlene estima que aproximadamente 10%, mas talvez nem chegue a isso. De quem estava aqui? Dos imigrantes. Dos imigrantes eram... O maior partido nazista fora da Alemanha foi aqui no Brasil. Ah, é? Tinha quase 3 mil integrantes. Caraca, e mais de 500 aqui em Santa Catarina. Aqui então era efervescente. O segundo estado maior, com mais integrantes São Paulo primeiro, São Paulo primeiro. Santa Catarina foi um polo muito forte. E acabou que o Getúlio reprimiu todas essas... O próprio Nereu Ramos, ele não tinha muito apoio das colônias ítalo-germânicas. O Zanelato, o professor da Unesc, ele fala no livro dele, De Olho no Poder, o integralismo e as disputas políticas em Santa Catarina na Era Vargas, ele comenta sobre isso, que o Nereu Ramos ele teve que reprimir muito essas colônias, que eram apoiadores tanto da família Condre e depois dos integralistas, e nisso ele colocou o discurso nazista para justificar... Justificar uma repreensão.
contra essas... E o impacto também foi econômico para essas comunidades. Por exemplo, todas as armas que eram encontradas eram apreendidas. E as comunidades precisavam de armas porque o Estado não conseguia garantir a proteção das regiões isoladas. Tinha até confrontos com índios na época, enfim. Sim, o Arquimedes contou histórias aqui de 40 e 50 confrontos com indígenas. Sim, e de uma hora para outra essas pessoas tiveram que entregar todas as armas. Também o que eles tiveram que fazer uma declaração semelhante ao imposto de renda, e o que eles provavelmente pudessem mentir, eles faziam apreensões, enfim, além do próprio suborno, né? Tem casos relatados na época de famílias que tentaram subornar os oficiais, dando uma quantia em dinheiro para evitar a prisão, e depois acabaram sendo presas, tentaram reaver esse dinheiro, não conseguiram. Foi um período que teve confisco nas contas para financiar os esforços de guerra. As famílias sofreram muito. Além das pessoas que perderam o emprego. Por exemplo, você tinha uma fábrica com imigrantes, era arriscado você atrair uma atenção indesejada do governo. Então se você colocasse funcionários imigrantes? Então você mandava embora essas pessoas para evitar esse problema. Sem nenhuma associação deles terem realmente uma intenção nazista. Então a vida foi dificílima para esses imigrantes. Muitos deles tinham vindo para o Brasil antes da guerra, né? E depois ficaram desamparados com essa... Mas eles voltam a ter uma vida normal quando acaba a guerra ou não? Ainda demora um pouco. Como é que foi isso? Voltaram e algumas tradições foram mantidas, né? Em Blumenau tem o Oktoberfest e algumas outras, mas fica ainda essa sensação de... É porque as pessoas, de uma hora para outra, não iam começar a tratar bem se estavam tratando mal. Deve ter um trauma pesado, né? Fica um histórico, né, de você ser perseguido. Só que o que acontece é que as pessoas tinham muita vergonha desse período. As pessoas que sofreram, né? Porque eram torturas psicológicas, as próprias torturas de beber óleo. Então elas acabavam não comentando sobre isso. Os próprios pracinhas que voltavam da guerra preferiam algumas vezes não falar para não trazer aquelas lembranças ruins do período de guerra. Então muitas pessoas acabaram parando de falar sobre isso. Então são poucos os relatos que você tem das pessoas que realmente quiseram manter essa memória viva. Legal. Vocês Ó, que legal quem tá aqui na escuta, ó. Parabéns ao querido Leonardo, que está contribuindo bastante para manter viva a história dos pracinhas, trazendo também um resgate mais aprofundado sobre a participação do Sul na Segunda Guerra. Grande abraço a todos, da Ana Cláudia e do Eduardo Reis. Eles estão nossos fãs nos ouvindo, ó. Olha, nossos fãs, mano. Não, eles falam que escutam a vez, é verdade, pô. São fãs. Falam para mim várias vezes que escutam a vez. Tem mais colega dos meninos aqui, ó. O Thiago, que é da 7ª fase, tá dizendo: foi um excelente documentário, realmente mereceu nota máxima, parabéns para a dupla. Tem ouvinte aqui dizendo: boa tarde, Pete, mano, galera do Avesso, curto muito essas histórias, top. E estão dando aqui parabéns também, muito bom conhecer um pouco mais do nosso passado, parabéns aos meninos, ao ouvinte assina. Tá, e o lance do bigodinho do Hitler, você falou que daí todo mundo raspava? Tinha muita gente que tinha o bigodinho e aí teve que raspar, como é que foi? Ele vai pornografiar. Não vou, cara, não vou, entendeu? Vai. Acaba que as pessoas tentavam evitar... É que eu falo bigode de Hitler, o ouvinte que já ele já pensa em outra coisa. Mas é o bigodinho do Hitler. O ouvinte pensa, do Hitler. Não tem a ver aquele com curtinho, assim. Ainda bem que é apenas o ouvinte que pensa, né? É só o ouvinte, ótimo. As pessoas tentaram desassociar qualquer fator que pudesse associar eles com o eixo, tanto Itália quanto a Alemanha, eles tentaram evitar isso. Totalmente. Fala, Fio, que quer fazer uma pergunta? Eu quero. Esse é fã do avesso. Esse é fã do avesso. Eu sou fã de história, eu sou muito fã de história. Tu gosta da Segunda Guerra? Gosto muito, eu acho. Estudou muito já? Não. Eu gosto muito de ver documentário sobre. Nunca parei pra estudar como eles estudaram. Tu já viu dos meninos o documentário? Já. Mas você estava falando do bigode de Hitler. E eu vi acho que foi no ano passado. Tinha uma questão sobre o corte de cabelo que tá na moda de novo. Que é aquele corte raspado do lado, parecido com o do Eric, assim. Raspado do lado e penteado em cima, penteado pro lado. Muito jogador de futebol usa hoje em dia. O Belo. Mas também. O Cristiano Ronaldo usa muito. Foi o Cristiano Ronaldo que foi usado de base naquela vez. Que aquele raspado reto parece que tinha a ver com o quanto a pessoa defendia o regime nazista. Quanto maior aquele carreiro que faz, como diriam os antigos, quanto maior aquele carreiro... Mais ele era fanático. Vocês acharam isso na bibliografia de vocês? Especificamente isso, não, mas a gente encontra muita questão de... Eles
queriam valorizar muito a imagem, sabe? Então, além dos esforços de guerra, eles tentavam sempre afirmar a própria imagem. As pessoas faziam homenagens pro Hitler, a própria região de Blumenau. Aqui eles faziam homenagem também ou não? Aqui a gente não tem nenhum documento que comprove, mas, por exemplo, a região lá de Blumenau, que tinha umas colônias um pouco maiores e mais desenvolvidas, eles faziam homenagens. Até o Dobbs fez uma apreensão com bandeiras, com a suástica, com imagens do Hitler. Então, foi um período que eles tinham realmente esse material. Chegava material da Alemanha. Qual que é a história da suástica, vocês sabem? A suástica foi um símbolo que o Hitler, muito mais antigo, que o Hitler pegou e depois acabou ficando muito associado, né? Porque esses movimentos mais autoritários tinham todos um símbolo muito, muito forte. Aqui no Brasil tinha o integralismo, que era um movimento que, dos anos 30 e 40, eles usavam o sigma, que é aquela letra que quem usa o Excel sabe que é soma. Então era um símbolo muito forte. Eles tentavam sempre criar uma identidade nacional através de um símbolo. Que foi a proposta dos integralistas aqui, que era a proposta do fascismo, do nazismo. Então eles tinham muito esse trabalho de criar uma identidade, criar um padrão nacional. Imagina, de 1940, você não tem um recurso de TV, o rádio era escasso, você não tem como criar identidade se você não criar um símbolo forte de identificação visual. Era a única coisa que você tinha. E o nazismo fez isso muito bem, né? Sim. O nazismo, ele padronizou a comunicação de uma maneira que nós, por exemplo, na faculdade de publicidade, estudamos a propaganda nazista porque ela era considerada quase que perfeita. Entende? A maneira que o nazismo fazia propaganda. Era um negócio absurdo, porque eles eram muito metódicos, né, Léo? De controle e de tudo. Os caras eram punk mesmo. Era muito forte, né? Ele conseguiu até organizar uma Olimpíada, né? Nessa época é verdade, né, cara? Pouco antes da Segunda Guerra, acho que foi em 1936, a Olimpíada de Berlim. Olha lá, quem tá aqui hoje, Pitburigo? Maravilhosos, Eric Bank e Leonardo Caprara. Falando sobre nazismo no sul de Santa Catarina. Segunda Guerra, no sul, várias pesquisas. Eu não lembro de ter pesquisado isso quando eu estudava, não. Você não lembra nem de ter estudado, não a gente já estudei. volta, vai. Aqui é Luana Rocha, dermatologista. Venho dizer pra vocês algo muito importante. O programa do Avesso está totalmente indicado, mesmo em dias de sol. Só que o sol só com filtro solar. Som Maior. 13h44. Se você está buscando uma escola infantil para o seu filho que tem experiência de mais de 3 décadas, que possua um ambiente lúdico para a imaginação andar ao lado da educação, com profissionais que entendem de criança, um espaço exclusivo para bebês, venha para Tiquinho de Gente. Além de tudo isso aqui, a gente entende de criança e prepara seu filho para os desafios do futuro. Informações no site tiquinhodegente.com. Tiquinho de Gente, é hora de pensar no futuro do seu filho. Para um mundo de desafios, uma grande universidade. Faça pós-graduação na Unesc e continue ampliando seus conhecimentos. Escolha um dos programas de pós-graduação da principal universidade do sul catarinense. São mais de 40 opções nas áreas de gestão, direito, educação, saúde, engenharias e tecnologias. Venha para a Unesc, a nossa universidade. Para informações sobre matrículas e descontos, acesse unesc.net. Embarquem logo esses animais! O dilúvio está para começar! Deixa eu conferir. Macacos, porcos, cabras, caixa de Saint Beer. Caixa de Saint Beer? Mas quem foi que... Ô, Noé, imagina a gente boiando nessa arca por vários dias sem nada pra fazer. Sem Saint Beer? Não dá, né? Converta-se a boa cerveja. Converta-se a Saint Beer. Beba com moderação. No Bistec Supermercados tem Super Segunda da Higiene e Limpeza. Centenas de produtos com ofertas imbatíveis. Lava-roupas Omo 3,8 kg com cartão Clube R$19,97. Papel higiênico Neve com 16 unidades com cartão Clube R$14,97. Fralda Pampers Comfort Sec Forte Bag na compra de 2 pague R$54,90 cada. Desodorante Rexona Aerosol na compra de 2 pague R$9,97 cada. Super Segunda é só no Bistec Supermercados.
Na Ávila Cia da Saúde e Produtos Naturais, você encontra tudo para uma vida mais saudável. A mais completa linha de produtos naturais, suplementos esportivos e alimentares, produtos especiais para celíacos e intolerantes, grãos a granel e chás. Além dos consagrados óleo de coco e chá verde, tudo para emagrecimento, diets e lights. Ávila Cia da Saúde, em Criciúma, nas ruas Lauro Miller e Coronel Pedro Benedetti. Fone 3045-4515 e 3433-2135. A gente sempre quer o melhor para o nosso lar. E o melhor está no Abril Inesquecível Freta. Tudo para deixar a nossa casa repleta de novidades. E com a facilidade de toda a loja estar em 10 vezes sem juros. Está imperdível. Mais conforto, mais variedade, mais freta. Do dia 5 ao dia 20, venha para o Abril Inesquecível. Freta, desde 1958, compartilhando os melhores momentos da sua vida. Som Maior. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Freta, Ávila Cia da Saúde, Unesc e Saint Beer. Voltamos, Pittsburgh, onde... Estamos no nosso Avesso de segunda-feira com o Léo Caprara e o Eric Benck, falando sobre a Segunda Guerra Mundial no sul de Santa Catarina. Olha que bacana, a Júlia mandou aqui, a Júlia De Luca, disse o seguinte: olha, o pai está aqui falando que o avô dele tinha um salvo-conduto para sair do município, tendo que pedir autorização para a polícia de Getúlio Vargas. Olha que loucura aí. Isso era como teve um caso em Timbó, que um agricultor ele era obrigado a todo dia ir até a delegacia, dar um bom dia pro delegado e falar com ele. Então ele fazia quase que ele morava bem no interior, era quase uma peregrinação para chegar até a delegacia. Ele perdia meio dia de trabalho para ir até a delegacia, cumprimentar o delegado e voltar para suas atividades. Não tinha muita essa questão de uma maneira de agir muito específica para esses... Cada lugar, imagina... Cada lugar eles davam punições, faziam de um jeito para reprimir essas colônias. Então, que a Voz do Brasil, você falou que surgiu nessa época? A Voz do Brasil surgiu em 1937, né, com o Getúlio Vargas, para transmitir informações do Brasil e ajudar a nacionalizar, que esse era o objetivo. Acabar com esse pessoal nazista aqui que tinha no Brasil, porque tinham medo também que criasse um país aqui no sul, né? Tinha esse medo. A ideia é que separasse o negócio aqui. Separasse Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas como eram muito poucos membros do partido nazista, isso acabou não acontecendo, né? Vocês ouviram algum áudio da Voz do Brasil daquela época? Existe? Sim, existe. Segue, tá igualzinho? Continua mesmo, os mesmos moldes? Não, a Voz Mas não tem um Repórter Esso anunciando o fim da guerra? O Repórter Esso é clássico, ele tem no fim do documentário, a gente colocou também um trecho ele anunciando o fim da guerra. Tem no final? Tem, porque foi um período muito marcante, né? O rádio era o principal meio de comunicação e as pessoas queriam muito ouvir. Não era hoje, né? O rádio ainda é o principal meio de comunicação. Mas era o único na época. Não existe isso aí, de internet. Aqui na região Ninguém não usa internet, jornais, né? Ninguém usa internet, só ouve rádio lá. Os jornais só surgiram depois, nos anos 50, aqui na região. Então, Criciúma ainda era muito dependente de Tubarão, a questão das informações, das lideranças. Então tinha muito essa associação. E as pessoas tinham muito um interesse gigantesco na Voz do Brasil. Pra saber essas informações da guerra, o Repórter Esso era muito importante. Pra saber o que tava rolando mesmo? Tava rolando. Mas vocês falaram que não podia ter rádio. Aí que eu não entendi. Eles reprimiam esses rádios nas colônias ítalo-germânicas, porque eles pegavam programação estrangeira. Rádio em alemão, essa questão... Eles não queriam mais que tivesse essa propaganda... Não era todo mundo que era proibido ter rádio. Não era todo mundo. Eles queriam eliminar qualquer manifestação... Tanto é que o Getúlio, em 37, ele elimina os jornais em língua estrangeira, ele elimina os partidos políticos, ele quer criar uma identidade totalmente nacional. Tinham jornais em língua estrangeira circulando? Tinham. As comunidades tinham pequenos jornais, né? Não eram jornais... Tinham jornais até mesmo com uma ideia mais integralista, alguns jornais muito... em regiões muito específicas, com dizeres nazistas. Então, eles tinham reuniões dos nazistas, né? Eles faziam passeatas. Tem muitas fotos dos grupos nazistas de Blumenau, de Florianópolis, de toda aquela região. Tá certo. Tem um pedacinho do Repórter Esso aí? Marlon, solta um pedacinho pra gente, por favor. Amigas
ouvintes, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. O Führer morreu. Há quem diga que não, né? Ele pode estar até no Brasil, segundo algumas teorias. Não dá Quem mais, sabe né? com 120 e poucos anos, né? 100 anos, quem tá? sabe? Tá, o que mais? Vocês tem mais de interessante no documentário de vocês? Ainda sobre os rádios, o pessoal se reunia pra fazer torcida. Ouvir as notícias e torcer, ou pro eixo ou contra o eixo. Ah, torcia no rádio. Os descendentes torciam e também quem era nazista, né? Mas você imagina, cara, quanto tempo a comunicação demorava pra chegar da fonte original até o sul de Santa Catarina, tu entende? Pra cruzar o mundo, pra chegar aqui, pedir. Olha, quando o cara torcia pra uma coisa, já tinha mudado totalmente o contexto da guerra. Imagina. E a história é que eles mandavam carta. Você imagina quanto tempo demorava pra chegar uma carta no fronte, né? Na linha de batalha mesmo, né? Tem até o próprio Iracy Luquina, ele tinha, na época, uma namorada em Araranguá, e ele mandava cartas quando ele foi pro exército, foi pra Itália, e depois de um momento essas cartas pararam de chegar e demorou ainda pra chegar a notícia que ele havia falecido na guerra. Porque eles ficaram muito tempo desaparecidos, né? Então você tá desaparecido, você ainda não tá morto, você pode estar preso, pode... Enfim. Então era uma comunicação muito, muito difícil na época. Foram vários meses até ele ser identificado também. E os próprios jornais, eles acabavam apenas repercutindo o que outros jornais falavam. Então, quer dizer, não tinha uma notícia exclusiva, assim, não era uma coisa... Você vê os jornais de Santa Catarina, são todas agências internacionais de notícia. Então essas notícias, elas vinham também bem maquiadas, né? Porque tinha muita influência da Inglaterra, dos Estados Unidos nessas notícias, e eles muitas vezes não informavam que a guerra piorava para não criar o medo na população. Você tinha que fazer essa manipulação, ou você queria reprimir mais e dizer que a guerra piorou. Então, esse discurso você poderia ir moldando conforme você quer mudar a sua região. Você imagina, você só tem um meio de comunicação, cara. Você comunica o que você quiser para transformar a cabeça das pessoas. Você não tem relação nenhuma, né, Eu imagino, a gente não consegue imaginar como é que era a vida dessas pessoas. É impossível no mundo que a gente vive hoje. A pessoa encontra o documentário onde? Tá no YouTube? Tá no YouTube, a pessoa pode pesquisar Além dos Frontes, Relatos da Segunda Guerra no Sul de Santa Catarina. Vai estar no 48 agora. Vamos colocar lá uma matéria. Em destaque no 48. O Eric vai fazer uma matéria dele hoje, fazer né? uma matéria com minhas falas. Já fizesse uma matéria sua alguma vez na vida? Acho que vai ser a primeira vez, mano. Você vai fazer uma matéria sua? Bacana, eu quero ver o quanto de imparcialidade você vai ter escrevendo a sua matéria. Segundo o grande cineasta Eric Benck. Quero ver. Já achei aqui, ó, Além dos Frontes, relatos da Segunda Guerra no Sul de Santa Catarina, é isso? Isso. Perseguidos, presos e humilhados, os descendentes imigrantes das comunidades italo-germânicas do Sul de Santa Catarina. 371 visualizações. E agora a gente tá na fase de escrever em festivais. Você escreveram em festival? Sim, todos os festivais que eu encontrei, que eu consegui escrever foram... Mas rola o quê? Rola prêmio, dinheiro? Rola o quê na treta? A maioria rola prêmio só. Só o quê? O cinema no Brasil é só prêmio de parabéns, você ganhou, recebe um troféu. Dinheiro são poucos festivais. Tem uma... Não, o Arthur falou que já fez a matéria. Arthur já fez a gente, quando o chefe faz a matéria, olha, a gente Eric tá com moral, tá Eric. Importante, hein? E a gente tá tentando agora... Porque os festivais, eles, para pequenos documentários, o curta-metragem de 10 minutos, enfim, você tem algumas restrições, né? Você não vai conseguir ganhar o Festival de Gramado. Mas a gente segue escrevendo nesses festivais e segue produzindo e reunindo relatos para produzir mais documentários sobre isso. O Iracy Luquina é um tema que a gente quer muito fazer um documentário sobre ele, para deixar essa memória viva. Ele tem alguns parentes que são muito distantes, né? Porque... ele acabou morrendo muito jovem, mas a gente quer também relatar isso. O desenvolvimento econômico da região pode também render um material muito bom, porque o carvão na época era um carvão de baixo valor agregado. E a partir da guerra com a Siderúrgica Nacional, o lavador de Capivari começou nos anos 40 também. Começa a mudar a nossa realidade ali? Começa a mudar totalmente. Se você analisar a população de Criciúma no início dos anos 40 e no início dos anos 50, praticamente dobra essa população. No início dos anos 50, segundo a maioria dos dados, já tem quase 50 mil pessoas aqui. E no início dos anos 40, o Zanelato cita que a população urbana era de 3 mil pessoas, mas estima-se que tinha talvez até 25 mil pessoas espalhadas nas colônias. Mas urbana mesmo é uma população de 2 a 3 mil pessoas. Vocês gastaram muita grana pra fazer isso, cara? Porque o documentário, ele denota tempo,
né? Filmagem, dinheiro, equipamento. Edição. O que veio? O que a universidade cedeu? Cedeu equipamento? A universidade foi fundamental assim, nessa questão do equipamento, a orientação. Porque você começa a pesquisa, você quer falar... eu quero falar da Segunda Guerra do Mundo. A gente começa com um foco muito amplo, né? Vai diminuindo e vai encontrando os pontos que a gente quer destacar. E no fim você quer diminuir ainda mais, porque... praticamente um entrevistado quase rende um documentário sozinho. Imagina, né? Porque você tem horas gravadas. Mas a pior parte é cortar, né? Não deve ser fácil editar, né? Muito É complicado. muito complicado você cortar, porque você acaba se apegando naquelas falas e você quer manter o documentário. O que de mais bacana ficou de fora, na opinião de vocês? Se não teve jeito. Esse documentário eu acho que o Iraci Luquino, né? Esse vai, não teve fora jeito? A parte dele. Porque a gente ia misturar um pouco dos impactos aqui, ele foi pro front, então a gente preferiu E vocês têm segmentar. vontade de fazer novos documentários ou fizeram isso só porque era exigido pro curso? Não, a gente tem vontade de manter Da continuação? essa história Porque viva. tu tem o teu canal, né, Léo? No YouTube também, né? Música e cinema? O documentário tá no musicacinema.com, no YouTube, em todos os canais. Como é que tá, Léo? Essa carreira tá bacana? Tá legal. Melhor que o Avesso? O Léo é amigo do Lobão, amigo de todos Léo. eles. Mas tá legal, sim? Você tem conquistado coisas legais? Tá bem legal. E também isso, uma maior flexibilidade te permite trabalhar um pouco nesses projetos, né? Porque é um projeto, por exemplo, esse que eu e o Eric a gente realizou, não traz um retorno financeiro. Só que é muito bacana você conseguir trabalhar essa história e manter essa história viva, porque esses relatos que ficam só na oralidade acabam se perdendo com o tempo. Então, de repente, uma próxima geração não teria oportunidade de ter esses relatos em vídeo, ter esses relatos, esse acesso fácil. Então, todas essas pessoas que a gente entrevistou, a Marlene De Favre, o João Baroni, o Zanelato, Helena Arnes, a Beatriz Robold, o Rui Ilse, eles deram um relato muito importante pra gente, pra manter essa história viva, e são pessoas que têm muito conteúdo pra acrescentar sobre esse período. Enriquecer o trabalho, né? E vocês não ficam tristes, cara, de documentários como este, ou temas como este, serem tão pouco abordados na nossa história? Devíamos ter muitos desses documentários antes? Deixa a gente muito triste com isso, cara. É complicado, né? Porque, como eu falei, a escola já não valoriza tanto essa história. Lá em Araranguá, muitas pessoas não conhecem quem foi o Iraci Luquino, as pessoas não sabem. As pessoas acham que não teve guerra no Brasil, que não foram soldados para a Itália, mas foram. Foram milhares de soldados brasileiros, muitos acabaram morrendo na Itália. Quantos morreram? Vocês têm essa informação? Aproximadamente uma lista. Onde é que tá 4 minha mil, lista 5 mil aqui? mortes. Deixa eu ver onde é que tá minha lista aqui, deixa eu ver se eu acho. Tem uma lista aí que eu fiz aí, ó. Quem perdeu mais soldados na guerra... Aqui, ó, mortes durante a Segunda Guerra Mundial por países. Quer ver o quê? O Brasil? Não. Vamos ver, o Brasil tá aí? O Brasil tá aqui, ó. População do Brasil, 40 milhões. Tá aqui. Soldados mortos. 1.000? 1.000. Civis mortos, 1.000, é porque eles não têm o dado. Total tá 2.000. Mas não tem esse mas dado. Esse dado é um pouco relativo, mas foram... Só os afundamentos aqui na costa foram muitas pessoas que morreram, né? Civis, que não tinham nada a ver com a guerra. Esses afundamentos também que levaram ao Brasil declarar a guerra, né? O Brasil entrou na guerra principalmente por causa desses afundamentos. Será que foi isso aí, foi o ponto final, né? Eu acho que isso aí é sempre uma treta, entendeu? As desculpas, sabe? O cara achar... Tem que ter uma desculpa, né, mano, pra entrar. O Getúlio queria tirar alguma vantagem da Segunda Guerra, de um lado ou de outro. Ele acabou sendo convencido que principalmente pelo Oswaldo Aranha, que foi um grande incentivador do apoio aos americanos, ele foi convencido de que ele tinha alguma tendência meio fascista de apoiar. Tanto é que ele recebeu uma carta do Mussolini no início dos anos 40, parabenizando pelos 10 anos do governo que ele começou, desde a Revolução de 30. Governo democrático, né? Nova Constituição 34, deu um golpe na própria Constituição 37. Então, ele queria tirar alguma vantagem. Ele viu que os aliados eram mais vantajosos dentro desse cenário. Foi fazendo jogo duplo até onde deu. Aí uma hora teve que escolher, optou pelos americanos e foi contra o eixo. É que é um problema tu optar, né? Tu tem que optar por um lado, e um vai perder e um vai ganhar, né? Principalmente num país de terceiro mundo, que era na época, né? O Brasil não tinha estrutura pra entrar numa guerra. Não tem hoje ainda, eu acho, né? Mas na época era muito pior. Os americanos, basicamente, que bancaram a entrada do Brasil na guerra, ajudando muito essa questão, tanto de tática militar, equipamento e tudo mais. E a Força Expedicionária Brasileira foi formada quase que às pressas. Ó, a Ana Cláudia tá dizendo que 454 morreram na Itália. Na Itália. Só na Itália. 454. Os soldados brasileiros quando eles chegaram na Itália, eles foram maltratados, né? Não porque foram bem recebidos. O uniforme deles era um uniforme que confundia muito com o uniforme do eixo. Porque eles eram um uniforme que eles não tinham muitos equipamentos, a cor do uniforme, então os italianos, até reconhecer que eram os brasileiros, eles acabaram maltratando muito esses soldados. Mas hoje em dia, essa história é muito mais valorizada na Itália.
O Juliano Fraceto, advogado, que já veio aqui, mano, ele tá mandando umas fotos aqui. Inclusive, ele contou isso pra gente, se eu não me engano. Ele mandou fotos com o comandante do primeiro grupo de aviação de caça noturna da Luftwaffe. Luftwaffe. O Martin Drewes morava em Blumenau e ele falou na biblioteca dele um livro autografado pelo Hitler. Isso? Acabar o avesso, né? Bom, né? Que não dá tempo pra mais nada, vai. Vamos, o Max Everson vai entrar agora, nós temos que elogiar ele porque ele fez um trabalho simplesmente maravilhoso, Max, né? Show, Max deu show como DJ. Mas vem cá, Max, vem cá, vai. Vamos, já que você não pode falar no teu programa sobre tu, a gente fala aqui na experiência pra gente. Vem cá. Prêmio Night. A gente pode falar de ti no nosso programa, vai. Como é que foi, Max? Primeiro eu queria dar um abraço aqui no Léo, né? Tá, saudade do Léo. Saudades. Posso pegar o teu microfone, Léo? Vai lá, como é que foi, Max? Como é que foi a sensação? Você tava todo cagado, né? Depois melhorou, não foi? Ah, tava. Não sei. Tu viu, mano? Eu não tenho a visão de quem tá de baixo, eu só tenho a visão de quem tá de cima. Você tava nervoso, Max? Como é que foi? Não, não tava nervoso. Tava de boa, Max. Tava com frio na barriga. É muita gente, né? Tava lotadaço. E quase 5 anos sem tocar uma festa grande assim, então é... Tava 5 já, Max? Por que tanto tempo? Não queria mais tocar, Max? Não queria mais tocar, não queria mais dar curso. Tem muito DJ de paraquedas, então é melhor deixar os caras aí fazer o trabalho deles. Até que hora que você conseguiu levar a galera lá, mais ou menos? 2 horas, 2h30. Qual foi a música que tu abriu? Foi o AC/DC, né? Pra combinar um pouco com o final back? Qual foi? Qual foi? Foi Black to Black. Essa daí. Foi essa tu gostou do show do Titãs? Olha aqui, nós apostamos. Particularmente sim. Nós apostamos aqui qual seria a última música. E no segundo bis eu acertei. Daí eles voltaram, os malditos. Eu tinha ganhado a picanha. Foi a última? A última foi Vossa Excelência. Vossa Excelência. E eu implorei que eu queria que eles tocassem, né, Max? Eu, como eu tava me preparando pra tocar, eu não sei o que aconteceu no final do show de Titãs. Eles tinham tocado... Qual foi? Eu tinha falado uma antes, até a Carol Bortotti me abordou. Falou assim, tu ganhou da Pitty, eu ouvi o avesso. Mas a minha Go Back eles tocaram também. Então tocaram? Não foi a última, tá, Max? Foi parabéns de verdade, cara. Foi um... Você dançou? Eu não dancei, porque eu me recuso. A música pra mim tem que ser ouvida, não dançada. Mas eu sou velho, é outro Ele não sabe dançar. É só porque tem barba, né? Tá bom, vai. Valeu, senhores. Obrigado pela presença. Manda beijo pra dona Lorenir, que está nos ouvindo em Torres, mamãe de Léo. Sempre acompanhando, apoiando, Ela ajudando. escuta o avesso, não? Escuta o avesso. Sempre? Desde que eu comecei a produzir, sempre acompanhando a Som Maior, virou fã. Querida. E mandar um abraço pra todo mundo que apoiou, o pessoal da SATIC, o pessoal lá do Grupo Certo, o grupo do G1, muitos grupos aí que o pessoal tá sempre apoiando a gente pra tá fazendo esse trabalho. Eu quero ver o documentário dele no Discovery Channel. O documentário do Léo, eu vou ficar bacana. A gente tá negociando o cachê. Pra Discovery. Léo, tem beijo, Léo? Beijo. Léo não, Eric. O Léo já deu beijo, tô louco. Mandar um abraço pro pessoal do Grupo Certo também. É isso, então? Isso fechou? Fechou. Valeu, Pitoca? Bigodinho do Hitler aquele? Querido, não. Maravilhoso, hein? Lindão, hein? Não. Oi, eu sou Giovana Taborda e sou fã do programa Avesso desde o primeiro.